Glória a Deus. Nós estamos retornando do nosso intervalo, na nossa terceira aula do segundo dia. Nós estamos falando antes do intervalo acerca da importância de nós termos dentro de nós a palavra de Deus, representada ali pela tábua da lei, se alimentar dela diariamente como o maná que desceu dos céus, para termos a vara de Arão, que é a autoridade no nome de Jesus. A autoridade no nome de Jesus. É impossível entendermos Hebreus se nós não tivermos Levítico, se não estudarmos Levítico. Assim como o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 5:17, não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. A lei, o Antigo Testamento, Jesus não veio destruí-la. A palavra nos fala que ele não veio a esse mundo para exterminar, acabar com a lei. Ele veio para cumprir a lei e mostrar para nós que cumprir a lei é impossível humanamente. Para o homem é impossível, então nós precisamos de um salvador, precisamos de um substituto. Jesus está dizendo, eu não vim abrogar, cancelar, anular o Antigo Testamento, mas cumprir, fazer cumprir, para que através da minha vida você possa ter acesso aos céus. A importância de nós entendermos duas palavrinhas, kataluo e luo. Kataluo no grego significa dissolver, desunir ou destruir, demolir aquilo que estava junto. Mas luo significa unir, solver, juntar, amalgamar, né? Pleruo, essas palavras você tem aí tanto na apostila quanto também na fanpage da Rede de Ensino Instituto Jaf. Luo ou prelo significa cumprir, tornar cheio, completar, preencher até o máximo, fazer abundar, tornar pleno, preencher até o topo. Então Jesus usa a mesma palavra de João capítulo 1, 1 João, vai lá comigo. 1 João capítulo 3, verso 8. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Para katalu, desfazer, dissolver, desunir, destruir, demolir. Jesus, o Filho de Deus, veio para desfazer as obras do diabo. Quem comete pecado é do diabo. O diabo peca desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo, para destruir as obras do diabo. Essa palavra destruir também pode ser traduzida como derribar, demolir, também pode ser traduzida como fragmentar, desfazer, que é destruir. E Jesus está dizendo, eu não vim para destruir, demolir, desfazer a lei, para desintegrar a lei. Não, eu não vim para isso. Mas eu vim, ou seja, ele aqui apresenta o propósito, a missão dele vir ao mundo. Eu vim para fazer, para unir, para cumprir. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Ou seja, para fazer cheia, ficar cheia, completa, consumadamente consumado. Isso significa que ele veio cumprir e cumpriu todas as coisas. Jesus está dizendo então, eu não vim para desfazer e anular a lei, para acabar com a lei e os profetas. Não, eu não estou aqui para anular o Antigo Testamento, mas eu estou aqui para fazer o Antigo Testamento ficar completo, para dar a interpretação, porque o Antigo era a sombra do que vai acontecer agora no Novo. Eu vim então para fazer ficar cheio, agora tem sentido, agora eu entendi, ficar completo. Eu estou aqui para fazer cumprir a lei e os profetas. Por isso que na cruz do Calvário ele toma o fôlego e ele diz, está consumadamente consumado. Então o que nós vemos aqui em tipos, sombras e figura no Antigo Testamento, em Jesus Cristo nós vemos real no Novo Testamento.
Paulo aos Gálatas fala também dessa maneira. O Antigo Testamento nos serviu de aio, professor, tutor. Foi o dedo que apontou, que mostrou, que apontou para Jesus. Na Antiga Aliança é como uma placa de sinalização. Curva perigosa à direita, curva à esquerda, curva fechada à esquerda. O Antigo Testamento é como uma placa de sinalização. Vai vir um cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. O sangue que você vai colocar pela porta, pelas ombreiras e pela verga da porta, você vai passar pela porta que é Cristo, e o sangue de Cristo vai estar na porta, e o mal não te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda. A gente caminhando no Antigo Testamento, a gente tem uma placa que aponta Jesus, Jesus, Jesus adiante, Jesus adiante, Jesus adiante. Os 4 evangelhos, Jesus veio, Jesus cumpriu. A partir do momento do livro de Atos, começam a história das cartas que vão sendo escritas para as igrejas. A placa agora é: ele voltará, ele voltará. Ele foi, mas ele volta. Ele foi, mas ele voltará para buscar um povo seu, lavado, comprado, remido pelo seu próprio sangue. Então, Jesus nessa direção, em tantos e tantos anos, tudo apontando para Jesus Cristo, tudo apontando para Cristo. Agora vai lá comigo para 1 Coríntios capítulo 10, versículos 6 a 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 6. E essas coisas foram-nos feitas em figura, sombra, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Tudo isso foi escrito, lhe sobreveio como figura para aviso nosso. Tudo isso nos sobreveio como sinal, como placa apontando a Cristo. Não podemos de maneira alguma tentar a Deus. É interessante você pesquisar o que é aqui essa posição do que Paulo está falando. Essas serpentes era o pecado de rebelião, era o espírito do anticristo, era o espírito anti-autoridade, o espírito que se levanta contra a ordem. Todo espírito que se levanta contra a ordem é o espírito de anticristo, é o espírito de rebelião. E toda rebelião faz Deus lembrar o que Lúcifer fez nos céus. Ele promoveu a primeira rebelião. O Senhor mandou serpentes a eles no meio daquela rebelião. Por quê? Porque eles se rebelaram contra a autoridade de Moisés. E o Senhor diz: não murmurem, não se rebelem. Agora, todas essas coisas no Antigo Testamento são exemplos para nós. Deus vem e quer estabelecer de volta a comunhão que Adão perdeu, o relacionamento que Adão perdeu. E ele manda Moisés, então, para restabelecer isso, ele manda Moisés construir o tabernáculo. E o tabernáculo tinha detalhes minuciosos que tinha que ser cumprido, que tinha que ser obedecido. Vamos trabalhar um pouquinho acerca da construção do tabernáculo. Vamos lembrar que Deus deu a eles a lei. Sabendo que os judeus não tinham condição de cumpri-las, Deus deu a eles. Ou seja, o Senhor quer usar essa lei para apontar como sinal, como placa, como uma demonstração do que vai vir no futuro para chamar o filho. Então ele usa a lei para o judeu entender que sozinho ele não pode. Ele está querendo levar o judeu ao entendimento que pela sua própria força ele não consegue se salvar. Mas o povo cabeça dura não quer. Então diz: tudo que o Senhor manda, nós faremos, nós obedeceremos. Nós temos condições, nós vamos cumprir. É só você falar, Moisés, o que o Senhor está mandando que a gente vai cumprir. Tremendo engano e tremenda bobagem o que eles estavam pensando. Porque é somente através de Cristo,
somente através da cruz, somente através do Filho que Deus nos capacita, que Deus nos habilita. Volta comigo lá para Êxodo capítulo 25, Êxodo capítulo 25, versos 1 e 2. Deus manda o povo trazer ofertas ao tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, e todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Veja aqui que Deus está estabelecendo 3 princípios. Aqui nós vemos 3 pessoas recebem a comissão para construir tabernáculos. Primeiro Moisés, depois Davi, depois Salomão. Salomão queria construir o templo, Deus não permitiu. Foi só uma tenda que não foi nem tida como ordem de Deus. Mas um terceiro, então, que Deus ordenou que construísse foi Jesus, que viesse à terra para construir não um tabernáculo feito de alvenaria, mas um tabernáculo de carne, com coração de carne. Então nós podemos dizer que as 3 pessoas que receberam a grande comissão para construir tabernáculos, o primeiro foi Moisés, o segundo foi Salomão e o terceiro foi Jesus. Em ambos os tempos, em ambos os tabernáculos, o princípio é o mesmo: para se aproximar de Deus, para se achegar ao Santo dos Santos. Nas 3 construções, começa como uma oferta voluntária, começa como uma oferta pessoal. Deus quer homens e mulheres dispostos para dar. Deus tinha outros meios de manter sua obra na terra, mas ele escolheu usar os homens para ter o privilégio de participar financeiramente com a expansão do reino de Deus. Porque quando você se desprende, quando você dá, você está demonstrando que você não é avarento. Você está demonstrando que você não é mesquinho. Deus odeia a avareza, Deus odeia a mesquinhez. Uma forma de Deus ver que se seu coração está no reino ou não, é o seu desprendimento a abençoar a obra do Pai. O seu desprendimento a financiar a expansão do reino. Uma forma de Deus ver teu coração e sondar o teu coração é ver a tua fidelidade e a tua obediência. O crente que dá com dificuldade, Deus não gosta. O crente que dá por obrigação, contrariado, não agrada o coração de Deus. Trazei com alegria. Então nós temos que conciliar a mensagem da prosperidade genuína e verdadeira com o fato de que Deus odeia o mão fechada. Deus odeia o mesquinho, o avarento. Alguns há que espalham, que dão, que semeiam, e Deus lhe acrescenta mais, mas o que retém mais do que é justo é para a sua própria perda. Então começa a construção do tabernáculo com uma oferta voluntária. Então a importância de nós entendermos que a prosperidade não é para você virar um porquinho de cofrinho espiritual, de só ter, receber e nunca tirar dali. Eu quero, dá. Não. Nós temos que entender que quanto mais nós damos, mais nós recebemos. É uma troca mútua, é uma via de mão dupla. Você dá, você recebe. A prosperidade ela é basicamente para você sustentar e financiar a expansão do reino de Deus na terra. Deus nos prospera com um fim proveitoso, com um fim maior. Se você tiver uma mentalidade de que você quer prosperar para abençoar a obra do Pai, pode aguardar que a prosperidade vai vir na sua vida. Ele permite você desfrutar do benefício da prosperidade, desde que você não se torne avarento e não coloque o dinheiro na frente dele. Deus nos prospera para podermos contribuir com a expansão do reino, para financiarmos a obra. E ele fala: eu quero que os filhos de Israel me tragam uma oferta voluntária de coração para construir um tabernáculo para mim. Agora vamos lá para Êxodo capítulo 35. Êxodo capítulo 35, dos versos 20 a 29. Êxodo 35, de 20 a 29, nos diz assim: a prontidão do povo em trazer ofertas. Então
toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu. E trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o serviço, e para as suas vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes, e anéis e braceletes, e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos trazia. Todo aquele que oferecia a oferta alçada de prata ou de metal e trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, as especiarias e o azeite para a luminária e para óleo da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Oferta voluntária, desprendimento. Abençoavam. Agora você observa no capítulo 36, nós vamos achar um coração que todos os pastores gostariam de ter em seu ministério. Imagina um dia algum pastor chegar e dizer para a igreja: irmãos, parem de trazer que já temos além do suficiente. Vocês já trouxeram muito. Imagina um pastor dizer isso nos dias de hoje. Moisés disse naquela época. Moisés falou exatamente assim: vocês estão proibidos de trazer porque o que a gente tem já é o suficiente. Olha só, capítulo 36, verso 4 a 6. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que se fizessem passar uma voz no arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Que palavra tremenda, que coisa tremenda nós vemos esse texto. Agora a pergunta é: por quê? Porque esse povo, na verdade, era desprendido em dar, porque eles entenderam o propósito, eles entenderam a razão. Por tradição, o judeu foi desprendido, abençoou o reino, a expansão do reino. Por tradição, nós vemos que eles estão investindo num projeto de Deus. Eles entenderam a comissão. O povo entendeu que uma vez que eu termino essa obra, Deus vai estar comigo. Uma vez que eu financio a expansão do reino, uma vez que eu consigo completar essa obra, Deus vai vir habitar conosco. Infelizmente, hoje em dia, muitos dentro da igreja não acreditam que Jesus vai voltar. Quem sabe, diante desse susto que Deus permitiu acerca desse vírus que parou o mundo inteiro, o povo reconheça que não adianta ter dinheiro, não adianta ter riquezas, não adianta ter bens, não adianta ter um emprego aparentemente estável, não adianta nada disso se não tiver uma segurança permanente de uma vida eterna. Porque diante de uma coisa invisível, um vírus que não dá para ver a olho nu, não escolhe rico, não escolhe pobre, um vírus que não dá para ver a olho nu, paralisou o mundo inteiro. Para o povo reconhecer, precisamos de um Salvador, dependemos de um Salvador. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Mateus capítulo 24, aonde na verdade a continuação do sermão profético,
e vai relatar sobre o princípio de dores, no versículo 12 vai dizer assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E então virá o fim. De acordo com a palavra do Senhor, nós falamos: o Senhor está voltando. Jesus fala: o evangelho do reino tem que ser pregado a todas as nações, a todas as gentes. A palavra no original aqui para nações é etnos. Tem que chegar a toda a etnia, não apenas a nação, mas a cada etnia de cada território na terra. Isso significa não só nações como nós entendemos, mas grupos étnicos dentro de cada nação, toda etnia. Eu creio, irmãos, que ainda vai vir um avivamento na terra e vai cumprir a palavra de Deus de Joel, o derramar do Espírito, e num curto espaço de tempo, o Evangelho vai ter que chegar a todas as nações, a todas as etnias, e quando ninguém esperar, o Senhor vem e arrebata essa igreja. Igreja gloriosa, igreja da reta final. Então, na verdade, isso significa não nações como nós entendemos, mas toda etnia. Um grupo de pessoas que têm a mesma cultura, que falam do mesmo jeito, com a mesma língua e que se entendem. Existem inúmeros grupos étnicos que ainda não ouviram do Evangelho. Sabe o que nós devemos fazer? Investir para que o reino se expanda. Investir para que a igreja possa alcançar todas as etnias. Veja, os jovens e adolescentes de hoje é uma etnia. Muitos pais não entendem a linguagem do jovem, a linguagem do adolescente. E a linguagem dos pais é diferente da linguagem do adolescente dos dias de hoje. Por quê? Porque são etnias, grupos étnicos diferentes. Demorou 20 anos para Eliseu ser preparado por Elias. 20 anos, o ministério de Eliseu era carregar a mala de Elias. O ministério de Eliseu era carregar água, servir a Elias. 20 anos sendo treinado. 20 anos lavando as mãos de Elias. E 20 anos depois, Elias coloca ele à prova, começa a testar Eliseu. Fica aqui que eu vou até tal cidade. Não, eu vou junto contigo. Não, fica aqui que eu vou até a próxima cidade. Meu senhor, eu vou junto contigo. Porque todo aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Eliseu sabia muito bem sobre arado. Eliseu sabia muito bem que aquela trajetória que ele escolheu seguir a Elias não tinha retorno. Então ele acompanhou o profeta em todo momento. Até o profeta então questionar: pede-me o que você quiser que lhe será feito. Eu quero a porção dobrada do que há em ti. Eu quero o dobro. Ninguém pode dar o dobro do que tem. Por quê? Eu posso dar até tudo o que eu tenho, mas não posso dar o dobro do que eu tenho. Eu não tenho o dobro. Então, tanto Elias quanto Eliseu entendeu que o dobro viria do Espírito do Senhor e não de Elias. Tanto Elias quanto Eliseu entendeu: para ter o dobro eu tenho que estar conectado ao Senhor e eu vou receber o dobro do Senhor. Daquilo que Elias recebeu, Deus vai me dar o dobro do que Elias recebeu. 20 anos que Eliseu foi servidor de Elias. 20 anos que ele prestou serviço. Quando você me ver, se quando eu for tirado de ti, a tua visão estiver alinhada com a minha visão, então terás a porção dobrada. Quando eu for tirado de ti, se você estiver alinhado com a visão que eu recebi do Senhor, ou seja, tinha que ter a mesma visão. Se eu quero a porção dobrada, eu tenho que ter a mesma visão. Agora, essa visão não vem do dia para a noite. Essa visão vem de andar junto, de comer uma saca de sal. Essa visão vem de conhecimento, de busca, de ler, de estudar os mesmos livros. Essa visão vem do convívio, de viver junto, de andar junto. A palavra de Deus nos mostra um número de milagres que Elias fez, e Eliseu morreu e não tinha dado o dobro, faltava um.
Então, até os seus ossos, depois de morto, quando lançaram um homem que tinha acabado de morrer e bateu nos ossos de Eliseu, esse moço ressuscitou. Para quê? Para completar exatamente o dobro, porque Elias tinha dito: se me vir e se alinhar a visão, isso prova que Eliseu alinhou a visão a Elias, que estava alinhado à visão de Deus para a sua geração. Precisamos alinhar nossa visão para essa geração. Precisamos alinhar a visão para que possamos viver o milagre do Senhor. Imagina, depois de morto, seu corpo, seus ossos, ressuscitar um soldado que tinha acabado de morrer. Só Deus para fazer uma coisa dessa. Agora, interessante que no grego nos traz a ideia de fidelidade e fé como a raiz da mesma palavra, pistes. Fé e fidelidade vêm da mesma raiz, da mesma essência. Ou seja, você recebe o fruto do Espírito, que em um dos aspectos é fé, em outro aspecto é fidelidade. A fé vem ao ouvir. Então, se eu tiver fidelidade em confiar naquilo que eu ouvi da palavra de Deus, eu vou ter a porção dobrada. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eliseu tinha que ser fiel à sua autoridade espiritual. Deus não honra a sua fé se você não for fiel. Porque fé e fidelidade têm que andar junto. Não existe fé sem fidelidade. Porque quando você crê, você é fiel. Quando você crê, você aguarda, você cria expectativa. Então, na verdade, quando nós dizemos ter fé em Deus, nós precisamos ser fiéis a Deus, fiéis àquilo que Ele nos deixou para fazer. Agora, as pessoas são habilitadas e começam então a construir um tabernáculo. Vamos entender o que Deus queria fazer ao entregar a planta do tabernáculo nas mãos de Moisés. No território que o Senhor estabeleceu no deserto. Lembra do que Moisés disse para Faraó? Deixa o povo de Deus ir para que prestem culto ao Senhor no deserto. Para que prestem culto ao Senhor no deserto. Quando você passa pelos desertos da vida, Deus quer te achar cultuando. Deus quer te achar em adoração. Deus quer te achar em louvor. É no deserto que vai fluir um louvor que agrada ao Senhor. Mas nesse território, nesse deserto, você vai fazer uma construção e vai cercar ela de linho branco. Você vai fazer uma construção, você vai fazer um espaço reservado e envolver numa cerca de linho branco representa a justiça de Deus. Só somos justos pelo sacrifício de Cristo Jesus, que o sangue dele purifica os nossos pecados e lava as nossas vestes, e recebemos a veste como linho branco. Para entrar dentro dessa cerca, só vai ter uma única porta. E a porta de entrada é Jesus. Onde o lado dessa porta de entrada tem que estar virado para o sol, para o nascer do sol, porque é o sol da justiça. Aí você passou pela porta, aí você tem as duas peças, 5 colunas e 4 portas. 5 colunas são os 5 ministérios. 4 portas, 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. A única maneira de entrar e achar luz é, na verdade, atrás da cruz. A única maneira de entrar no lugar santo e achar o altar atrás da cruz é através da revelação de Jesus. Não tem como você encontrar vida se não for pela disposição da mobília, a cruz. A cruz aonde você vê altar de holocausto, bacia da mesa da proposição, as 5 colunas, e aí agora você tem aqui a lâmpada do castiçal candelabro, mesa da proposição dos pães, o altar de incenso para entrar no Santo dos Santos. Então, é interessante nós enfrentarmos o altar primeiro. Primeira peça, a hora que se passa pela porta, é o altar de holocausto. Primeira coisa, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você tem que
sacrificar a tua carne. Aquele que quiser seguir a Cristo, tome sobre si a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-o. Sacerdotes, nós temos que passar pelo altar do holocausto. Nós temos que mortificar a nossa carne no altar do holocausto. Nós temos que mortificar a nossa alma. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que saciar a sua carne, a sua psique, vai perder a vida eterna. Então, na verdade, nós observamos o quê? Depois que você passa para o altar do holocausto, você tem que passar pela pia de bronze, pela lavagem com água, que é a palavra de Deus que vai te purificar. Não adianta você se purificar segundo os padrões morais do mundo de hoje. Não. Você tem que se purificar e se santificar mediante o padrão de Deus. Ai, mas é muito elevado. Mas é esse padrão. Deus não tem compromisso com palavra de homem. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não vai cumprir a oração de homem. Deus vai cumprir a sua palavra. Então, se a sua palavra, se a sua oração está alinhada com a palavra de Deus, Deus vai cumprir. Então, a importância de nós sabermos que, como sacerdotes, Deus nos fez reis e sacerdotes, nós temos que passar pelo altar do holocausto, nós temos que passar pela bacia, pela pia de bronze com lavagem de água, a palavra de Deus, adentrarmos os 5 postes, sermos ministrados pelos 5 ministérios, passarmos pelas 4 portas dos 4 evangelhos, chegarmos no lugar santo para ser tratado por Deus. Chegarmos no lugar santo para deixar o candelabro de 7 pontas revelar lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Uma vez que chegamos aqui no lugar santo, nós temos uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Se você está fazendo Pedras Fundamentais 2, que eu disponibilizei gratuito no Facebook, você viu lá essa semana passada a doutrina dos 7 batismos. Batismo no arrependimento, batismo no corpo, batismo nas águas. Esses 3 primeiros batismos estão no átrio. Batismo no arrependimento, quando você passa pela porta, quando você coloca sua vida no altar de holocausto. Batismo no corpo, você entrou pela porta que é Cristo, está fazendo parte do corpo de Cristo. Batismo nas águas, a pia com lavagem, pia de bronze com espelho, com a lavagem da água. Só que aí, se você adentrar ao lugar santo, aí você vai passar pelos demais batismos. A lâmpada representa o batismo no Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo de Deus. A plenitude do Espírito Santo de Deus. Batismo na nuvem, se alimentar do pão da mesa da proposição. O pão da mesa da proposição. E aí então, você vai para o altar de incenso, que é o batismo no fogo. Batismo no fogo que vai queimar toda a impureza, que vai queimar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E antes de entrar no Santo dos Santos, o batismo no sofrimento, que você vai alinhar sua vida com a vida de Deus. Você vai alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, que prevaleça a vontade dele sobre a sua vida. Seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha. E aí, quando você mortifica a tua carne para cumprir a vontade de Deus, você adentra ao santíssimo lugar, você adentra ao local secreto. Há um lugar secreto para com Deus. Lembre-se que nós estamos procurando Jesus no tabernáculo, nos procurando no tabernáculo e procurando a igreja no tabernáculo. Lembre-se que Deus fez o homem como um ser trino, à sua imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Espírito, alma e corpo. 3 partes. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. Achamos aqui então o homem no tabernáculo. Se você fizer uma linha da porta ao Santíssimo Lugar e do candelabro até a mesa da proposição dos pães, você tem a cruz. Da porta da entrada do tabernáculo até o Santíssimo Lugar, do candelabro até a mesa da proposição, você tem a cruz. Então, na verdade,
nós observamos aí uma comunhão vertical e horizontal. A horizontal traz comunhão, a vertical te leva a Deus. A importância de entendermos as sombras. Tudo aponta para Jesus no tabernáculo. Cada peça individualmente, cada ambiente e cada peça num todo. Então Deus vem para nós de dentro para fora. Deus trabalha em nós de dentro para fora. Mas para nós nos achegarmos a Ele, nós temos que entender a Ele. Nós temos que achegar de fora para dentro. O fato é que, sem passar pelo altar de holocausto, a minha carne não vai aguentar a presença dele no Santo dos Santos. Por isso que ele não permite você entrar no Santo dos Santos se a carne não foi sacrificada no altar de holocausto. Porque senão você morre na presença dele, você é fulminado na presença dele. Você não vai aguentar o peso da glória. Então ele quer que primeiro você entregue sua carne lá no altar de holocausto, na entrada da porta. A presença de Deus vai me matar se eu for direto ao Santo dos Santos sem passar pelas demais mobílias. Se eu tivesse a condição de passar e ir direto ao Santo dos Santos, lá na frente seria morte eterna. Mas Deus faz um trajeto, uma disposição da mobília, não mais física, mas hoje espiritual, para que eu possa chegar ao Santo dos Santos com vida. Agora você vai notar que nas suas anotações você vai ver que é interessante que as próximas lições vai falar sobre o átrio, vai falar sobre os ambientes de cada região. Mas algumas coisas que eu quero enfatizar. Em primeiro lugar, nós devemos notar que cada ambiente, que são 3, átrio, lugar santo e Santo dos Santos, cada ambiente tem uma iluminação. No átrio, no pátio exterior, a iluminação é natural. O dia, o sol que nasce, a claridade do dia é a iluminação natural. No lugar santo, a iluminação é o candelabro, as 7 hastes acesa com fogo e mantida com azeite virgem. Mas no Santo dos Santos é a própria glória de Deus que ilumina o lugar. No átrio, iluminação natural. No lugar santo é, na verdade, o candelabro, mas no Santo dos Santos é a glória. No átrio, a iluminação natural é o sol, a lua, as estrelas. Porque fora, no átrio, não precisa de muito discernimento espiritual. No átrio, a gente anda na carne mesmo, porque acabamos de passar pela porta e ainda estamos no pátio exterior. Então, mesmo através dos nossos sentidos, simboliza que eu tenho que morrer. Que para entrar no lugar santo é só passando pelo altar de holocausto e pela bacia da lavagem com água, a pia de bronze. Infelizmente, tem muitos pastores no altar que têm um tremendo conhecimento da palavra de Deus, mas nunca saíram do átrio. Alguns até profetizam, têm revelações tremendas e profundas, porque os dons do Espírito não é sinal de santidade. Alguns têm a visão aberta, têm sonhos, revelações, e olha que tem revelações profundas, é profeta de Deus mesmo, mas nunca saiu do átrio. Nunca saiu do átrio. Mas pastor, como pode uma pessoa ter revelação, ter os dons de Deus e não ter acessado o Santo dos Santos? Não se esqueça que os dons são presentes, são dádivas. Dom não pesa para a salvação. Dom é presente de Deus para a pessoa. Por isso que a pessoa que recebeu um dom, a quem muito é dado, muito será requerido. Por quê? Não é o fato de ela ter o dom e fluir na profecia que garante a vida eterna, que garante a salvação. Peraí, a pessoa pode profetizar e estar indo para o inferno? Pode. A pessoa pode pregar a palavra, salvar um monte de gente, pode estar indo para o inferno? Pode. Olha que a palavra de Deus diz: cuidado que a luz que há em ti não sejam trevas. O próprio Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando, o que eu vos ordenei? Naquele dia muitos vão se surpreender. E muitos vão dizer em meu nome: mas Senhor, eu profetizei em teu nome, Senhor, eu curei em teu nome. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Espera aí, para a pessoa profetizar no nome de Jesus e curar no nome de Jesus, aonde ela estava? Dentro da igreja.
E vai ouvir do Senhor: apartai-vos de mim? Se ela não mortificou sua carne no altar de holocausto, corre esse risco. Então é muito sério isso. Fora, no pátio exterior, no átrio, não precisa muito de discernimento espiritual. No átrio as pessoas andam na carne mesmo. No átrio as pessoas andam através dos seus sentidos. Mas o átrio significa que simboliza que eu preciso morrer, eu preciso matar a minha carne, eu preciso sacrificar os desejos da minha carne. Eu preciso passar pelo altar de holocausto, eu preciso passar pela pia de bronze para a lavagem da água de toda sujeira, toda imundície, todo pecado e toda iniquidade. A palavra, a lavagem da água pela palavra. Isso vai lavando o seu interior. O seu espírito está salvo. Cuidai para salvar a vossa alma. Cuidai para tratar da vossa carne. A vossa carne tem que mover os teus sentimentos, as tuas emoções e levar ao sacrifício no holocausto. Levar ao sacrifício no holocausto. E para levar o sacrifício no holocausto, na verdade, são coisas que nós procuramos Jesus no tabernáculo. O processo da nossa caminhada, da nossa redenção e a igreja. Jesus no átrio, nós achamos somente no seu estado físico, em carne e sangue nessa terra. Hebreus capítulo 5, verso 7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para que todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Então aqui no átrio é só quando Jesus estava nessa terra, nos 33 anos, mais especificamente nos 3 anos e meio do seu ministério. Jesus no átrio era só o seu estado físico, e o escritor de Hebreus nos diz que Jesus se fez nos dias da sua carne. Lembra-se que o tabernáculo é sombra do que veria realmente Jesus Cristo. A sombra de Jesus no seu ministério terrestre. Jesus tocável, palpável, de carne e sangue, o verbo que encarnou, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que muitos creem que Jesus nasceu nessa terra numa festa dos tabernáculos. Muitos acreditam, ele tabernaculou entre nós. Ele tabernaculou entre nós. Permitindo Deus, amanhã a gente continua falando do lugar santo e do santo dos santos. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos por essa tremenda revelação da tua palavra, Senhor. Que essa seja uma verdade em nós e que nós venhamos ser transformados, tabernáculo, templo do Espírito Santo, para sermos edificados casa espiritual. E leva-nos, ó Pai, a acharmos o caminho do Santo dos Santos, para que possamos a cada dia ter uma experiência de comunhão, avivamento, relacionamento e intimidade contigo, no nome precioso de Jesus. Deus abençoe. Hoje temos só 3 aulas, amanhã mais 3 aulas dessa. Até sexta-feira estamos concluindo então esse curso Jesus no Tabernáculo. Você pode fazer também Pedras Fundamentais, que está gratuito, lá no Facebook ou no canal do YouTube. Se você está gostando, comente lá no Facebook, coloque a sua opinião sobre a matéria Jesus no Tabernáculo. Deus abençoe, até a próxima.